pessoal, estamos aqui em mais um programa Encontros Urbanos pela Urban TV Brasil. A pauta hoje é com o Dr. Danton Correia, que nós vamos conversar sobre cirurgia oncológica do aparelho digestivo, sobre o câncer, né? Nesse aparelho digestivo, prevenção, tratamento e também sobre a cirurgia robótica, como que ela é feita, tá? Se tem a diferença das outras cirurgias. Hoje estou aqui com o médico Danton Correia, que ele faz cirurgia oncológica do aparelho digestivo. Então é um assunto bem interessante para a gente discutir, porque a gente pode falar sobre o câncer digestivo, prevenção, o tratamento. Então é um prazer tê-lo ao nosso programa. Seja bem-vindo. Obrigado, André. E vamos falar sobre esses assuntos aí, né? Começar sobre a cirurgia oncológica, né? Sim. Como que é muita procura, tá tendo muitos casos, como que é? Então, o câncer do aparelho digestivo, ele tem vários sítios onde ele é mais comum, né? Então, o tipo de câncer do tubo digestivo mais comum é o câncer de cólon, né? O câncer do intestino grosso. No geral, ele seria o segundo tipo mais comum de todos os cânceres, né? Então, no homem seria o terceiro mais comum e na mulher o segundo mais comum. Então, o câncer do intestino a gente vê bastante. Em segundo lugar, no aparelho digestivo, que a gente vê mais são os cânceres de estômago. Mas o de intestino tem tido uma ênfase maior, né? Porque tem recebido também uma atenção maior na mídia por conta de personalidades famosas que tiveram câncer recentemente, principalmente pela baixa faixa etária que ele tem surgido, né? Foi uma mudança recente aí agora, né? Sim. E para toda doença existe um tratamento, uma prevenção, né? E o que tu pode falar sobre isso, sobre prevenção? Então, todos os cânceres do aparelho digestivo, eles têm muito a ver com o tipo de alimentação que a pessoa come, né, e o estilo de vida que a pessoa leva. Então, esses alimentos industrializados, né, eles aumentam o risco da pessoa vir a ter esse tipo de câncer, né? Então, tanto o câncer de estômago como o câncer de intestino, que são os mais frequentes, né, eles têm a ver com a ingesta de carnes processadas, né, esses embutidos. Então, esses embutidos, eles têm uma série de substâncias que são irritativas, né, para a mucosa tanto do estômago quanto do intestino. Isso, lógico, não é de uma hora para outra que o tumor surge, né? Então isso ao longo de vários anos, né, de exposição a esse tipo de agressor, aquilo ali vão acontecendo as alterações que inicialmente são em poucas células, né? Mas à medida que essas células vão se duplicando, essas alterações vão passando para as gerações subsequentes de células e vai se formando um tumor ali. E que em um primeiro momento são lesões que a pessoa que está sendo acometida por aquilo ali não sente nada, né? O paciente é assintomático. Então, à medida que a lesão cresce, né, e se torna maior, é que a pessoa vai vir a sentir alguma coisa, né? Então, no estômago, a pessoa pode sentir um desconforto quando fica muito tempo em jejum, ou um desconforto quando pode sentir assim que, olha, eu não comi muito, parece que eu comi muito. E que, se a gente for ver, são sintomas inespecíficos, né? Isso aí, grande parte da população sente isso, né? Então, quando que a gente tem que se preocupar? Quando a pessoa sente isso com muita frequência, né? Que tem alguma coisa que não está indo bem com muita frequência, e que isso persiste por um período também mais longo,
principalmente se isso aí vier associado a perda de peso sem explicação, uma anemia sem explicação. Já no intestino, a pessoa tem mudança de hábitos no intestino, a pessoa pode ter ou diarreia, ou ficar com o intestino mais preso, mudar a consistência, calibre de fezes, pode sangrar também, né, junto com as fezes, e também da mesma forma perder peso ou apresentar anemia. Então isso são sintomas que são comuns, né, aos dois tipos de câncer e que chamam a atenção. Então o ideal é que esse tipo de câncer seja prevenido, né, e não seja diagnosticado já nessa fase onde ele já está provocando sintoma. Então, consultas periódicas são importantes, né? Então, no caso do câncer de intestino, né, é recomendado o screening, né, exames periódicos de rotina. No estômago, não. No estômago, a gente investiga quando o paciente tem sintoma. A não ser que o paciente já tenha alguma condição predisponente, alguma síndrome hereditária, ou se ele já tiver alguma doença no estômago dele que predisponha ele a ter câncer de estômago. Senão, a gente não recomenda exame de rotina. No intestino, não. No intestino, a partir dos 50 anos de idade, deve ser feita a primeira colonoscopia. Está havendo uma tendência a mudar essa idade para 45 anos por conta da maior incidência numa faixa etária mais baixa, que tem acontecido agora recentemente, né? Eu, para meus pacientes, eu recomendo que façam a partir dos 45 anos de idade. E que é um exame, então, o que é a colonoscopia? Ele é um tubo, né, que tem uma câmera na ponta, e que esse tubo, então, ele entra pelo ânus e o médico examina todo o intestino grosso, né, ele vê uma imagem no monitor, né, e aí a gente examina o intestino grosso todo através dessa câmera, né. Então, durante o exame, o nosso foco é identificar lesões iniciais, que a gente chama de pólipos, né, que são como se fossem umas verruguinhas que surgem ali no intestino. E essas lesões, elas podem ser removidas já na própria colonoscopia quando a gente encontra. Então aí é que estaria o papel preventivo do exame, não só a gente ver a lesão, né, a gente já consegue remover a lesão. Ótimo. Antes que ela cresça e se transforme num tumor, no câncer. E que período, assim, porque eu comecei aos 50. Né, fazer. Depois eu lembro que eu fiz com 55. Isso. Então, a cada 5 anos seria o ideal? Se o exame for normal, se o primeiro exame é normal, é a cada 5 anos. Ah, tá. Se a gente já encontra pólipos, aí a gente tem que fazer com uma frequência maior. Aí com que frequência aí vai depender do tamanho do pólipo que a gente encontrou, do número de pólipos que a gente encontrou, e se esses pólipos já tinham alguma área de transformação, assim, alterações que a gente chama de displasia, né, que mostram que aquele pólipo já estava num caminho de transformação. Então, se o pólipo apresentava essa alteração ou não, são coisas que a gente vê para indicar a periodicidade, né? E a gente tem que ver caso a caso quando acontece isso. Tá certo. E se a pessoa tem alguma coisa, daí o tratamento é individual, de acordo com cada caso, é um caso, seria assim? Sim, na maior parte das vezes o tratamento ele envolve a realização de uma cirurgia, né, onde a gente precisa tirar aquele pedaço que está doente, né? Então no estômago a gente pode tirar uma parte do estômago, eventualmente até o estômago inteiro, né, e reemenda então, né, esse pedaço de estômago que saiu com o intestino ou o esôfago com o intestino. E no intestino grosso a cirurgia tende a ser mais simples, é um pedaço do intestino que a gente remove e reemenda, né? Faz tira um segmento que está com a doença ali e reemenda. Muitos pacientes perguntam assim, mas essa cirurgia vai precisar de colocar uma bolsinha, o intestino vai ficar na pele. Isso, na maior parte das vezes não, né? São situações específicas assim onde precisa fazer isso. Normalmente quando o tumor é muito próximo do ânus, a gente não tem espaço para fazer uma emenda ali. Então nessas situações é que a gente pode vir a ter que colocar uma bolsinha. Tá certo. E a cirurgia é feita robótica, né? Pela robótica. Então, a cirurgia ela é a mesma, né? Tem
3 dias de acesso: cirurgia aberta, a cirurgia videolaparoscópica, onde a gente faz a cirurgia através de uns orifícios, né? E a cirurgia robótica também, ela é feita através dos orifícios, só que em vez de eu, como cirurgião, ficar mexendo as pinças e operar, né, é um robô que mexe as pinças. Eu comando o robô, o cirurgião comanda o robô, mas fora do campo cirúrgico. A gente fica sentado, né, no robô que está na mesma sala que está o paciente, mas eu nem estou paramentado, lavado, escovado, de luva, nada. Tem uma tela, né, onde eu enxergo em 3 dimensões e eu comando as mãos do robô através de uns joysticks que eu tenho um para cada mão. Ele, inclusive, é semelhante assim, a um controle de PlayStation, né? É mesmo formato, mesma conformação, tem o joystick igual aqui com o polegar, o lugar onde tem aqueles botões também tem ali para eu acionar a energia da mãozinha do robô. E a vantagem disso daí tem várias, na realidade, né? Tem vantagem para o cirurgião, e eu opero sentado, né? Eu não fico cansado, meu braço não dói, eu fico nessa posição que eu estou aqui. Então, se eu quiser me levantar, tomar uma água, minhas costas ficam numa posição mais ergonômica, isso seriam as vantagens para mim. Isso tende a aumentar a vida útil dos cirurgiões. Os cirurgiões tendem a operar por mais tempo operando com o robô, né? E para o paciente, né, que normalmente é a pessoa que procura cirurgia, ela quer saber o benefício que vai ter para ela, não para mim. Sim. Então, o benefício para o paciente seria o seguinte, né? Eu enxergo melhor através da cirurgia com o robô. Eu vejo em 3 dimensões, a resolução da câmera é melhor, então eu consigo ver melhor as estruturas e isso diminui a chance de lesar alguma coisa que eu não queria. As pinças do robô, né, a mãozinha do robô, ela é mais delicada que a minha mão, ela corrige movimentos. Por exemplo, se a minha mão está tremendo, a mão do robô não treme. Entendi. Ele não transmite esse tremor. Então ele corrige um movimento muito brusco. E também as pinças de laparoscopia convencional, elas são retas, assim, né? Então, se eu quiser colocar uma agulha numa posição mais assim, eu tenho que forçar a parede abdominal do doente e eu fazer assim, né, e tentar passar uma agulha nesse sentido. Então é muito mais difícil. A mão do robô que já está lá dentro, ela quebra, ela faz assim, você pode fazer assim, assim. Ela tem toda uma movimentação que eu não consigo fazer com uma pinça de laparoscopia convencional. Isso, toda cirurgia que requer que eu emende alguma coisa, isso facilita bastante. Também, se for num espaço mais apertado, isso também é melhor de operar. Como precisão. Sim, muito mais preciso. E aí isso aí acaba refletindo também numa perda sanguínea menor, né? Então as cirurgias sangram menos. Então isso pode parecer assim, mas não muda bastante, né? A pessoa não receber transfusão de sangue numa cirurgia grande, isso aí tem impacto em uma série de coisas, né? A pessoa receber sangue, isso imunologicamente não é bom, e até para o próprio prognóstico do tumor tem vários estudos que mostram que o paciente evolui melhor se ele não é transfundido. Nossa, bem interessante. Eu acho que todo mundo se pode procurar por esse tipo de cirurgia. Eu acho que é bem melhor, né? Porque eu acho que até o tempo diminui, né? Da cirurgia ou não? Então, como a montagem do robô ela demora um pouco mais, se a gente for ver o tempo total, né? A cirurgia do robô, pelo menos numa primeira fase, assim, ela parece demorar mais, né? Mas por conta do posicionamento do robô. E às vezes, se a gente vai mexer em mais de um lugar, a gente tem que trocar o robô de posição. Eu agradeço por todos esses esclarecimentos, que eu acho que é um assunto pertinente. Muito obrigada. E quando tiver algum outro assunto que quiser falar, você estará sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que os esclarecimentos aí tenham ajudado aí a audiência, né? Que a gente possa prevenir esses tipos de tumor aí na nossa população. Com certeza, pessoal. Prevenção é metade do caminho.